Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Nós vamos então dar sequência na nossa escola bíblica. Nós estamos falando das doutrinas da graça. E essas doutrinas, irmãos, elas são extremamente importantes. Porque, na verdade, elas nos conectam com a história da igreja. De tal maneira que isso nos traz vamos dizer assim, uma redescoberta da nossa identidade, daquilo que a Escritura realmente ensina e aquilo que foi crido e ensinado por Jesus, na sequência pelos apóstolos, e consequentemente deve ser crido e seguido por nós hoje. Nós falamos que as doutrinas da graça são 5, e na semana passada o irmão Bernard falou da primeira. Nossa jornada até aqui nós demos uma introdução primeiro, falando dos atributos de Deus. Na sequência, o irmão Bernard entrou com a primeira das doutrinas da graça, que é conhecida como a doutrina da depravação total. E nós podemos até mudar o nome por corrupção radical, que basicamente significa que o pecado afetou de tal maneira a raça humana que todas as áreas da nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso espírito, a nossa vida moral, a doutrina da corrupção radical, ela trata do impacto do pecado na raça humana. Então, nós vamos hoje entrar na segunda doutrina da graça, que é a eleição incondicional, como vocês já podem ver aí na tela, ou também pode ser encontrada aí como eleição soberana. Eleição incondicional ou eleição soberana. Eu quero recapitular aqui e esclarecer alguns pontos dessa doutrina da eleição, mas antes eu quero recapitular o que o nosso irmão Bernard disse de uma maneira bem simples. Nós sabemos que nós estamos fazendo um contraste entre aqueles que fizeram uma apologia ou uma oposição aos ensinos de Calvino. E essas pessoas que eram os discípulos de Armínio, eles foram chamados, como nós já falamos aqui, de remonstrantes. Remonstrantes. O calvinismo, ele afirma que a corrupção da raça humana, ela é radical. Ou seja, a depravação, o efeito do pecado é total. E isso é o que a teologia reformada entende. E nós, como batistas reformados, também nos ancoramos aqui. Porém, quando houve essa discussão ali entre os remonstrantes e os discípulos de Calvino, os remonstrantes, eles afirmavam que a corrupção ou o impacto do pecado na vida humana, ele era parcial e não total. E aí os reformadores ali, que se reuniram no Sínodo de Dort, eles refutaram esse ponto de vista, essa posição dos remonstrantes, e afirmaram que o pecado impactou radicalmente a raça humana. De tal maneira que o homem está morto espiritualmente. Ele está morto em seus delitos e pecados. E pelo fato do homem estar morto em delitos e pecados, ele não pode, por ele mesmo, fazer qualquer coisa para ser salvo.
Por isso que a doutrina se chama corrupção radical. Então nós recapitulamos. E por que eu quis recapitular isso aqui? Porque se nós entendemos de uma maneira bem clara a primeira doutrina da graça, que é a doutrina da corrupção radical, todas as demais fluem naturalmente. Se eu entendo que o efeito do pecado ele foi completo e que ele manchou todas as áreas da nossa vida, logo nós estamos aptos a entender a eleição incondicional ou a eleição soberana que nós vamos falar hoje. Então eu falei essas palavras de introdução, mas antes de nós entrarmos na doutrina da eleição incondicional, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Pai Santo, nós estamos diante de Ti, reunidos para a Sua glória. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos direcione. Que pelo Seu Espírito, ó Deus, nós sejamos iluminados, nosso pensamento e nosso coração, para compreendermos a grandeza dessas doutrinas, ó Deus. Porque elas, ó Deus, apontam somente para o Senhor e retorna para o Senhor toda a honra e toda a glória. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para compreendermos as verdades na Sua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Eu quero primeiro trazer uma nota de esclarecimento para os irmãos. Porque quando a gente fala da eleição, isso assusta a igreja. Como se isso fosse algo inventado pelos reformadores, inventado por Calvino, né? Enfim, não. Essa nota de esclarecimento que eu já trago aqui é a seguinte: o fato de que Deus escolheu quem Ele iria salvar e rejeitou outros e deixou outros perecerem, isso aí é um tema comum nas Escrituras. Nós não podemos dizer que a doutrina da eleição, predestinação, ela não é bíblica. Porque nós encontramos várias vezes a palavra eleição e a palavra predestinação na Bíblia. Então, que fique bem claro já de imediato, meus irmãos, que dizer que a doutrina da eleição, da predestinação, da escolha de Deus não é bíblica, é dar um salto para fora das Escrituras. Vou dar um exemplo para vocês. Nós não encontramos a palavra trindade na Bíblia. Mas nós ensinamos a doutrina da trindade porque está implícito no texto bíblico a doutrina da trindade. Mas se nós fôssemos analisar uma doutrina simplesmente pelo fato de uma palavra aparecer ou não nas Escrituras, seria muito mais fácil negar a doutrina da trindade do que a doutrina da eleição. Porque a Bíblia, como eu falei, apresenta em várias passagens o fato de que Deus escolheu. Então, essa é a primeiro ponto nosso aqui, que eu quero deixar bem claro para que vocês não pensem que nós estamos inventando essa doutrina. E aí, nós precisamos então entender que a Bíblia, ela não apenas afirma que Deus escolheu aqueles que serão salvos, e se a Bíblia afirma isso, nós precisamos o quê? Achar os fundamentos, ou melhor, os textos em que a Escritura afirma isso. E aí, eu trouxe aqui para os irmãos, eu quero ler 3 textos, nesse começo agora, 3 textos, onde nós temos claro o fato de que Deus escolhe. Ok? Então, o primeiro texto, eu queria que você fosse comigo lá em Efésios. Lá na carta de Paulo aos Efésios,
logo no capítulo 1, e eu quero ler com vocês apenas 2 versículos, Efésios 1, verso 3 e 4. Efésios 1, 3 e 4. Amém? Diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo levanta uma doxologia, louvando a Deus, porque Deus nos abençoou. Ele está falando da igreja. Deus abençoou a igreja com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A partir do verso 4, e nós não vamos ler todo o texto, ele vai nos dizer que bênçãos são essas que Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E olha a primeira bênção no verso 4. Assim como nos escolheu nele. Olha o que Paulo está dizendo aí. Assim como nos escolheu nele. Então está claro aí que Deus escolhe. Um outro texto, 2 de Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 13. 2 Tessalonicenses 2, 13. Todos acharam aí? Diz assim, ó. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Então, Paulo está levantando aqui uma ação de graças. Ele está agradecendo a Deus pela igreja em Tessalônica. E ele diz o motivo pelo qual ele agradece a Deus pelaquela igreja. Ele continua no verso 13. Porque Deus vos escolheu. E ele diz, desde o princípio para a salvação. Veja como que esse texto está claro. Paulo está dando uma ação de graças, agradecendo a Deus pela igreja de Tessalônica. E o motivo que leva Paulo a expressar ação de graças é porque Deus escolheu aquelas pessoas desde o princípio para a salvação. Está claro que Deus escolhe pessoas para a salvação. E um próximo texto, um último texto aqui, de início, Atos capítulo 13. Atos 13, 48. Vou continuar um pouquinho, Atos 13, 48. Deixa eu ver se está. Deixa eu só voltar aqui, me parece que não é o 13. Bem, eu marquei a referência aqui, não é o 13, mas nós vamos ler outros textos mais adiante, que vai nos dar ainda mais base sobre a doutrina da eleição. Vamos seguir aqui adiante, meus irmãos. Eu quero definir com vocês, de uma maneira bem simples, o que é a doutrina da eleição. Vamos definir, nós já falamos aqui algumas coisas, mas eu quero usar essa frase aqui. O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas.
Nós batemos agora, chegamos em 8 bilhões recentemente, nesse mês de novembro. 8 bilhões de pessoas. Então a doutrina da eleição, ela significa simplesmente a escolha de Deus daqueles a quem ele salvaria. Então nós estamos falando que a doutrina da eleição nos ensina que de 8 bilhões de pessoas, Deus escolhe entre essas 8 bilhões, ao longo da história, aqueles que ele vai salvar. Ok? Essa é uma definição bem simples da doutrina da eleição. E aí um outro esclarecimento que nós precisamos ter aqui bem claro é referente a esse ponto aí. Pastor, é só os reformados que creem na doutrina da eleição? A resposta é não. Todo cristão que deseje permanecer nas Escrituras, que seja fiel às Escrituras, ele crê na doutrina da eleição. Então a doutrina da eleição não é coisa de batista reformado, não é coisa de calvinista. Como nós falamos aqui, é bíblico. Portanto, toda igreja, todo crente que quiser permanecer fiel às Escrituras, ele crê na doutrina da eleição. Esse é um outro ponto que a gente precisa ter claro. Porém, a questão aonde os reformados e os demais se divergem, não é quanto ao ponto que se Deus escolhe ou não, porque isso já está claro nas Escrituras. Mas a questão, a discussão gira em torno de qual foi o critério que Deus utilizou para escolher quem ele iria salvar. Então a discussão, ela gira, não é se existe eleição ou não. A discussão, ela gira em torno de qual foi o critério que Deus usou ao escolher a Ana e não a Maria. Qual foi o critério que Deus utilizou? Então, é sobre esses dois critérios que nós vamos desenvolver agora. Esses dois critérios são esses que aparecem aí, a presciência ou a soberania. Então, os reformados, eles afirmam que Deus escolheu aqueles que ele salvaria por meio da sua soberania, sua soberana vontade. Por um outro lado, os arminianos afirmam que Deus escolheu sim aqueles que ele iria salvar. Mas o critério não foi soberania, o critério foi presciência. E aí a gente pode trocar a palavra presciência aqui por pré-conhecimento. Ok? Então, os dois creem em eleição. A discussão se dá entre se o critério que Deus utilizou foi pré-conhecimento ou soberania. Ok? E aí vamos ver esses dois aqui, quais são as afirmações. Aqui vocês podem ver o seguinte. Primeiro, a doutrina da eleição com base na presciência ou no pré-conhecimento. Quem defende eleição com base na presciência diz o seguinte: por meio de sua presciência, lembrando que nós podemos trocar aqui presciência por pré-conhecimento, ou seja, conhecer antes. Eu conheci antes. Ok? Eu já sabia antes. Então, por meio de sua presciência, Deus olha através do corredor do tempo e vê aqueles que responderão positivamente à oferta do Evangelho e aqueles que não responderão. E aí é com base neste conhecimento antecipado de o que as pessoas farão em resposta à mensagem do Evangelho, Deus faz o decreto da eleição. Quando ele vê as pessoas exercerem fé e se colocarem no estado de salvação, ele as elege com base nisso. Vou clarear um pouquinho isso aqui. A doutrina da eleição, que afirma que Deus escolhe as pessoas pela presciência, ela diz o seguinte: Deus, ele olhou o futuro
E ele viu aqueles que iriam ouvir o evangelho e iriam crer. E esses que ouviram o evangelho e creram, Deus elegeu. Ok? Aqueles que ouviram o evangelho e rejeitaram, Deus não elegeu. Ok? Essa é a ideia da presciência. Por isso que é pré-conhecimento. Deus viu antes. Deus viu de antemão. Deus olhou que um dia eu iria crer no evangelho, e porque um dia eu iria crer no evangelho, ele me escolheu. Ok? Quantos aqui concordam com essa passagem? Com essa? Levanta a mão. Quem concorda com essa? Que foi dessa maneira que aconteceu? Josane? Rosália? Ok. Vamos lá. Qual o problema dessa visão? O problema dessa visão é o seguinte: se Deus se baseou naquilo que eu iria fazer no futuro, ou seja, se Deus se baseou no fato de eu crer lá no futuro e por isso ele me escolheu, no final de tudo, a salvação foi por obras. Por que foi por obras? Porque Deus olhou um ato que eu iria fazer no futuro e me escolheu com base nesse ato. Se ele me escolheu com base nesse ato, salvação, no final das contas, é por obras. É mérito meu, porque eu criei. Deus me escolheu porque eu criei no evangelho. Percebe o problema dessa visão? Essa visão é problemática porque se por um lado ela afirma, em última análise, que salvação é por uso do livre-arbítrio, ou seja, é o homem quem escolhe se ele quer ser salvo ou não. Ok? Portanto, a salvação é por obras, porque o mérito é dele, é ele que quis. Se ele não quisesse, ele não teria sido salvo. E se ele quis, ele tem motivo para se gloriar. Mas também ela é problemática porque ela viola a doutrina da salvação somente pela graça. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Percebe? Então essa doutrina, ela tem alguns problemas. Da maneira como nós afirmamos aqui, como nós estamos dizendo aqui, com base na presciência. Um outro ponto, um outro problema dessa doutrina. Se Deus precisou olhar no corredor do tempo para saber quem ia crer e quem não ia crer, para usar isso como base para a eleição, Deus não é onisciente. Então ele precisava saber quem ia crer e quem não ia crer, mas ele já não sabia. Então nós temos alguns problemas com a doutrina da eleição com base na presciência. Ok? Agora vamos ver a doutrina da eleição com base na soberania, que é o que nós cremos aqui. Ok? Que fique claro que nós não cremos na doutrina da eleição com base na presciência. Porque nós não cremos na salvação pelas obras. Lembra da doutrina da corrupção radical? O homem está morto em delitos e pecados, portanto ele não pode fazer nada. Ele está morto. Ok? E é simplesmente pelo fato dele estar morto que ele não pode fazer nada para salvar a si mesmo, é que Deus precisa usar a soberania. Ou seja, se Deus não intervir de maneira soberana e graciosa, ninguém é salvo. Porque ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém escuta o evangelho e crê por si mesmo. Ok? É preciso uma obra de Deus para regenerar o coração e trazer vida.
àquele que está morto em delitos e pecados. Então, vamos ver a doutrina da eleição a partir da soberania de Deus, que é a visão reformada. Ela afirma o seguinte: aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, veja, Deus, antes da fundação do mundo, perceba que Deus não, diferente da presciência, Deus não vê o futuro. Deus, antes de criar todas as coisas, antes da fundação do mundo, de acordo com seu propósito eterno e imutável, e o seu secreto conselho e beneplácito de sua vontade. Beneplácito significa bom prazer, boa vontade. Ok? Beneplácito de sua vontade, os escolheu em Cristo para a glória eterna. E aqui qual foi o critério que Deus usou? Por sua pura, livre graça e amor, não devido a qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que os movessem a isso. Então veja, a doutrina da escolha de Deus, os reformados defendem que Deus escolheu com base na soberania, e não com base naquilo que a gente iria fazer um dia. Deus escolheu e ele foi soberano. O que é uma pessoa, um ser soberano? Soberania significa ter autonomia, ter poder sobre tudo, governar sobre tudo e não ter nada que governe sobre ele. Isso é soberania. Ok? Então, veja que a doutrina da eleição com base na soberania, ela diz o seguinte: qual foi o critério que Deus usou? Deus foi soberano. Ele escolheu quem ele quis escolher e ele não se baseou em nada. Ele não se baseou em nada que eu iria fazer, que você iria fazer. Não. Deus se baseou simplesmente nele mesmo. Como soberano Senhor da história e do mundo, ele escolheu quem ele quis e deixou entregue a seus próprios pecados aquele que ele não quis. Talvez a ideia que vem na cabeça de vocês aí, vem na cabeça de muitos nesse momento, assim, então isso é injusto. Por que Deus deu oportunidade, então, para alguns e não deu oportunidade para todos? Isso é injusto. Calma aí que nós vamos chegar lá. Então, entendemos a doutrina da eleição com base na presciência. Negamos, como reformados, de que o critério de Deus foi a presciência e afirmamos que a eleição se deu de maneira soberana, independente de qualquer coisa que eu e você tenhamos feito. Deus escolheu aqueles que foram e serão salvos, independente de qualquer ato, qualquer obra, qualquer mérito que eles tenham feito. Veja esse livro aqui do Steven Lawson. Coloquei a capinha ali, mas está um pouco apagada. Nesse livro, o Steven Lawson diz o seguinte: a depravação radical deixa o homem na escravidão do pecado e incapaz de escolher a Cristo. Veja, como eu falei, se nós entendemos a doutrina da depravação total, nós entendemos que a eleição incondicional ela é necessária. Se o homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo, se Deus não intervir, ninguém era salvo. E aí o Steven Lawson continua: em consequência, é preciso que Deus escolha pecadores individuais, ou caso contrário, ninguém seria salvo. Essa é a doutrina da eleição, da escolha soberana, salvífica, de pecadores específicos antes do princípio do tempo. Ok? Um livro bom aí para vocês adquirirem. Fundamentos da Graça, do Steven Lawson. Aí veja o que diz o capítulo 1, no artigo 7, os cânones de Dort. Lembrando que os cânones de Dort foi o documento da igreja após negar o ensino dos remonstrantes, que afirmavam corrupção parcial. O sínodo de Dort disse: não, a corrupção é radical. Os remonstrantes diziam: a eleição é condicional, ou seja, depende do que o homem faça. Os cânones de Dort ensinam o seguinte: não, a eleição é
incondicional, é soberana. Ok? Olha o que diz o sínodo de Dort, no capítulo 1, artigo 7. A eleição é o propósito imutável de Deus pelo qual ele, antes da fundação do mundo, segundo o soberano beneplácito da sua vontade, por pura graça, escolheu para a salvação em Cristo, de entre toda a raça humana, caída pela própria culpa do estado original, de integridade no pecado e na perdição, um número definido. Veja que Deus escolheu um número definido. Deus sabe quantas pessoas ele escolheu, porque foi ele mesmo que escolheu. Um número definido de pessoas específicas, em nada melhores nem mais dignas que as outras, porém envolvidas na mesma miséria dos demais. Veja que aqui os cânones de Dort afirmam o seguinte: não tem ninguém pior nem melhor entre aqueles que Deus escolheu. Todos estavam mortos em delitos e pecados. Se Deus não tivesse escolhido, eles não estariam salvos, não seriam salvos, ok? E aí eu quero levar vocês agora a um texto. Aqui nós temos dois textos, mas na verdade são um texto, porém conectados. Aí nós vamos então entender um pouquinho melhor agora nas Escrituras aquele ponto de que talvez vocês tivessem pensado assim: ah, mas é injusto. Se Deus escolhe alguns e não escolhe outros, ele se torna injusto. Então vamos entender isso. Romanos capítulo 8, 28, um texto bem conhecido aí, né, dos irmãos. Romanos 8, 28. A partir, né? Romanos 8, 28. Amém? Ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, e aí eu quero dar uma pausa aqui, talvez você vai pensar assim: aí pastor, mas é presciência. Porque Paulo faz referência aqui aos que de antemão Deus conheceu. Então, peraí, então é presciência, Deus conheceu antes. Só que a palavra conhecer aqui, ela deve ser entendida como aqueles a quem Deus amou antes. Ok? Não no sentido de que Deus conheceu antes, como a doutrina, né, arminiana afirma. Não, aqueles em quem Deus amou primeiro, essa é a ideia aqui. Então a esses a quem amou primeiro, Paulo continua, também os predestinou. Predestinar é estabelecer o destino antes que ele aconteça. Isso é predestinar. Então, Deus amou alguns de antemão. A esses que ele amou, ele predestinou, ele estabeleceu qual é o destino dessas pessoas. Ok? E qual é o destino? Qual é o objetivo da predestinação? Para serem conforme a imagem de seu filho. Então Deus escolheu aqueles que seriam salvos e Deus predestinou eles para que eles sejam transformados à imagem do seu próprio filho. E aí ele diz: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí veja: e aos que predestinou, também chamou. Aqui é a doutrina do chamado eficaz. Aqueles a quem Deus escolheu, elegeu, predestinou antes da fundação do mundo, eles serão chamados por Deus através da pregação da palavra. Esse é o chamado eficaz. E quando os eleitos ouvirem a palavra, cedo ou tarde, eles serão trazidos de volta para Deus, porque Deus os escolheu. Então, aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse também justificou, a doutrina da justificação. Deus escolheu, Deus predestinou, Deus chamou e Deus justificou. E Paulo termina: e aos que justificou, a estes também glorificou. Pergunta: nós já estamos glorificados?
Ainda não, né? Porque glorificação é libertação plena do pecado. Nós fomos justificados. E estamos sendo santificados. Mas ainda não fomos glorificados. Mas Paulo termina dizendo que aqueles que Deus amou, predestinou, chamou, justificou, a esses também glorificou. Porque Paulo entende o seguinte: salvação é obra de Deus do começo ao fim. Salvação não tem nada a ver com eu e Deus trabalhando junto para que eu seja salvo. Salvação é obra de Deus do início ao fim. Ok? Agora nós vamos dar sequência a esse argumento do capítulo 9, a partir do versículo 6. Capítulo 9, verso 6. Deixe-me contextualizar aqui vocês para nós entendermos de maneira clara o que Paulo está tratando aqui. O capítulo 9, Paulo levanta a questão de se a salvação, se Deus falhou quando Israel rejeitou ele. Então Paulo começa a tratar essa questão. Espera aí. Então a eleição, ela falhou com Israel, porque Israel rejeitou. Então Paulo vai tratar essas questões aqui. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ok? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Paulo então esclarece o seguinte: espera aí. Nem todos que são de Israel são verdadeiros israelitas. Em outras palavras, nem todos aqueles que estão na igreja são escolhidos. Parafraseando aqui, né? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Então Paulo está dizendo o seguinte, que a salvação, ela não ocorre por pertencimento a uma sociedade, e ela tampouco acontece por descendência sanguínea. Ela ocorre pela promessa e pela fé. Aí olha o verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ele está se referindo aqui à fé, usando o exemplo de Isaque. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Agora olha o que ele vai dizer no verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, presta atenção no que ele diz agora. Está se referindo, ó, os gêmeos, né? Jacó e Esaú, nem eram nascidos ainda. E eles nem tinham praticado o bem ou o mal. Paulo agora está entrando assim, de uma maneira forte, refutando a ideia de eleição pela presciência. Veja que ele diz, primeiro, Jacó e Esaú nem tinham nascido ainda. Segundo, pelo fato de eles não terem nem nascido ainda, eles não tinham feito, praticado nenhuma obra ainda, boa ou má. Mas olha o que Paulo diz. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Está vendo como que não pode ser Deus ter olhado no futuro e visto que eu tinha crido? Porque ele diz aí, verso 12, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, Deus escolheu amar Jacó e aborrecer Esaú antes deles nascerem e antes deles terem praticado qualquer tipo de obra boa ou má. E Paulo diz aqui, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então, o nascimento de Jacó e Esaú e a escolha que Deus faz de Jacó pode nos servir como uma ilustração do fato de que Deus escolhe
a partir da sua soberania, quem ele quer, antes mesmo deles terem nascido e antes mesmo deles praticarem qualquer ato de bondade. Aí agora nós vemos no verso 14 aquilo que vocês estavam pensando. Peraí, mas é injusto. Isso é injustiça. Quando Deus escolhe alguns e deixa outros se perderem, Deus se torna injusto. Mas olha lá. Paulo já se antecipou a esse questionamento. Ele sabia que seus leitores iam fazer esse questionamento. Aí no verso 14, ele já sabendo que os irmãos iriam falar assim, peraí, Deus é injusto. Ele diz assim, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Peraí. Não, irmãos, calmas, não pensem que o fato de Deus escolher os que serão salvos torna ele injusto. Paulo já se antecipa e diz, por um acaso, há injustiça da parte de Deus? E ele já responde, de modo nenhum. É como se ele dissesse assim, que Deus te perdoe se você afirmar isso. Longe de nós afirmar que Deus é injusto. E aí ele diz, por que nós não podemos afirmar que Deus é injusto ao escolher alguns e rejeitar a outros? Verso 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Verso 16, assim pois, olha só, não depende de quem quer ou de quem corre. Essa expressão não depende de quem quer significa o seguinte, não depende da vontade, não depende do homem usar o seu livre-arbítrio para escolher a Deus. Não depende de quem quer. E ele diz, e nem de quem corre. A expressão nem de quem corre tem a ver com obras. Então ele está dizendo assim, olha, salvação não depende de vontade humana e nem de obra humana. Mas ele termina, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele lhe apraz. Veja bem, Paulo então está afirmando o seguinte, não há injustiça da parte de Deus. Sabe por que não há injustiça? Porque Deus não é obrigado a exercer misericórdia sobre todo mundo. Porque misericórdia não é exercida por obrigação. Porque se é por obrigação, já não é misericórdia. Graça, como nós falamos aqui, é um favor imerecido. Se é merecido, já não é graça. Se Deus é obrigado a me retribuir, não é graça, é mérito. Um exemplo que eu dou aqui é o quê? Quando o nosso patrão deposita o nosso salário ao final do mês, isso é graça? Ele faz isso por graça ou por mérito? Por mérito. Por quê? Porque nós temos um contrato de trabalho. Eu te pago e você trabalha. Se você trabalha, no final do mês você recebe. Isso é mérito. Só que salvação é graça. Favor imerecido. Então não depende de quem quer, ou quem corre. Mas Deus mesmo diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. De tal maneira que Deus escolheu livremente, sem ser obrigado. Por exemplo, se Deus escolhesse não salvar ninguém, ele seria injusto? Haveria injustiça se Deus não escolhesse salvar ninguém? Não. O homem pecou, ele merece o castigo do pecado. O salário do pecado é a morte. Se Deus não salvasse ninguém, ele ainda assim seria justo. Mas o fato de Deus escolher alguns para a salvação, mesmo não sendo obrigado a salvar ninguém, é um ato de injustiça? Não. Porque Deus exerceu misericórdia sobre aqueles que ele quis exercer misericórdia. Então, a esse grupo que ele escolhe exercer misericórdia, Deus manifesta a sua graça. Aqueles que Deus abandona em seus próprios pecados, Deus dá a eles justiça. Estou bebendo aqui no R6 Pro, né? Esses que Deus não escolheu e deixou eles perecerem nos seus próprios pecados, eles recebem justiça.
De tal maneira que um grupo recebe misericórdia, o outro grupo recebe justiça. Nenhum dos dois grupos recebe injustiça. Percebe o processo? Então não é injusto Deus escolher alguns e rejeitar aos outros, porque Deus não é obrigado a oferecer graça e misericórdia para ninguém. Ele poderia ter deixado o pessoal todo se perder, mas ele escolheu exercer misericórdia sobre uns, justiça sobre outros, e nenhum dos grupos recebe injustiça. Por isso que Paulo diz, não há injustiça da parte de Deus. E aí, a nossa conclusão aqui é, nós negamos a afirmação de que a eleição é condicional. Ou seja, que Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Então, nós negamos isso. Mas nós afirmamos que a causa da eleição graciosa é tão somente o beneplácito de Deus, o qual não consiste de haver Deus, e aqui eu estou citando o Sínodo de Dort, o Cânono de Dort novamente, capítulo 1, artigo 10. A causa dessa eleição graciosa é tão somente o beneplácito de Deus, o qual não consiste de haver Deus escolhido de entre todas as condições possíveis, umas certas qualidades ou ações dos homens como requisito para a salvação. Mas consiste em que ele, de entre a multidão dos pecadores, adotou para sua possessão certas pessoas. Deus quis, por livre e espontânea vontade, sem basear-se em nada que eu e você tenhamos feito. Deus quis nos salvar. Deus quis nos conceder vida. Obrigado, filho. Deus quis nos trazer de volta para casa, através da graça e da misericórdia. Aos demais, ele os deixou largados. E aí eu fecho com essa citação do J.C. Ryle. De todas as doutrinas da Bíblia, nenhuma é tão ofensiva à natureza humana quanto a doutrina da soberania de Deus. Ouvir que Deus é grande, justo, santo e puro, o homem pode suportar. Mas ouvir que ele tem misericórdia de quem quer, que não dá conta de seus negócios, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, essas são verdades que o homem natural não pode suportar. Isso é forte, hein? E aí eu fecho aqui e abro para os comentários e perguntas, se tiverem. Se tiverem, podem falar no microfone, se quiserem perguntar, por favor. Deixa o Geraldo, deixa chegar o microfone aí, meu irmão, por favor. É sobre a rejeição. Deus rejeitou Saul, né? Esaú. Porque o povo escolheu, não era uma escolha de Deus. Essa foi uma escolha de Deus, como nós falamos, né? Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aqui tem uma questão interessante, Geraldo. Esaú era o primogênito, certo? Então, se a gente for olhar o direito legal da época, de ser o líder, por exemplo, assim, ou cabeça naquela família, seria Esaú. Legalmente, ou seja, por parte humana, Esaú teria o direito, porque ele era o primogênito. Naquela época, o primeiro filho, ele era o herdeiro de todas as coisas. Certo? Porém, antes deles nascerem, e antes deles terem feito qualquer ato de bondade ou de maldade, Deus já havia escolhido Jacó e aborrecido Esaú. Ou seja, Deus não se ateve ao mérito e o direito de Esaú de ser o primogênito. Ele rejeitou Esaú e escolheu Jacó. E ele fez isso de uma maneira soberana. Por isso que o texto diz que foi antes deles terem nascido e antes deles fazerem qualquer coisa. Então, ou seja, Deus não dependeu que eles tivessem nascido e que eles tivessem feito alguma coisa para falar assim, vou escolher o Jacó porque ele praticou mais atos de bondade do que o Esaú. Não. Deus simplesmente escolheu Jacó porque ele quis escolher Jacó, e não com base em qualquer coisa que Jacó tenha feito. Era essa a pergunta?
Mais alguém? Ele tava em dúvida sobre o rei Saul e Esaú. Ah, sim, sim. Nesse caso, você quer refazer a pergunta? Pode fazer. Tá tranquilo. Nesse caso, o Geraldo, o que acontece? O Senhor já havia dito, quando a gente tem Israel ele vivia, era um reino cujo próprio Deus era o governante. É um modelo de governo que a gente chama de teocracia. Ou seja, o poder está na mão de Deus, certo? Porém, Israel chegou e pediu a Deus que eles fossem governados por um rei, como as demais nações em volta deles. Ao fazerem isso, o profeta Samuel, que foi também um juiz, ele ficou chateado quando ele ouviu o povo pedir um rei. E aí ele foi até o Senhor e o Senhor disse para ele assim: ô Samuel, não fica triste não, porque esse povo rejeitou não somente a ti, mas também a mim. Porque o que Israel estava fazendo ali, quando pediram um rei, era basicamente dizer o seguinte: nós não queremos que Deus governe sobre nós. E nós não queremos ser um povo diferente, nós queremos ser igual ao povo, às nações que estão à nossa volta. Então eles pedem um rei humano, certo? E aí Deus então concede a eles um rei. E aí o primeiro rei foi Saul, certo? Porém, nós percebemos que Saul, em determinado momento, ele fez aquilo que somente Samuel poderia ter feito, que era oferecer um sacrifício. Quando ele faz isso, ele está fazendo um papel que não lhe pertencia, certo? Portanto, ele acaba sendo retirado do reino e Davi assume essa posição, ok? Se nós observarmos esse ponto, nós podemos dizer o seguinte: veja a transição. Davi é uma figura messiânica, certo? Tanto é que o reino do Messias, ele era visto por Israel no período do Novo Testamento como aquele que viria, seria o filho de Davi, ou seja, a restauração do reinado de Davi, correto? Quando Deus retira Samuel e estabelece Davi, Deus já está dizendo o seguinte: eu darei reis para vocês, porém, vocês irão se arrepender e vão perceber que todos os reis humanos irão falhar. Mas um dia, esse Davi que agora estabelece, o descendente dele será o verdadeiro rei, que é o próprio Filho de Deus. Percebe? Então, você vê ali que você tem Davi como uma figura messiânica, Saul já sendo rejeitado ali, porque não andou segundo a palavra do Senhor. Tranquilo? Pastor, eu acho que uma pergunta que fica hoje, e a resposta correta dela é até assustadora, seria: qual vem primeiro? A eleição ou a fé? Nós temos fé depois que somos salvos, ou nós temos fé depois que somos salvos, ou salvos e depois a fé? Qual que seria aí o correto? Essa pergunta é muito boa, né? Ela trabalha o que nós chamamos na teologia de ordius salutis, que é a ordem da salvação. Ou seja, primeiro o homem é regenerado, depois ele tem fé, ou primeiro ele tem fé e ele é regenerado? Então, existe essa questão e essa pergunta é muito boa. Com base na presciência, em última análise, estabelecer eleição e salvação com base na presciência é dizer que Deus elegeu para a fé, certo? O critério que ele usou para eleger foi exatamente a fé. Nesse sentido, a fé vem primeiro, ok? Então, a pessoa teria fé, por isso ela seria eleita. Percebe a ordem? Primeiro ela tem fé, depois ela é eleita, ela é escolhida. Percebe? Nós reformados dizemos o seguinte: primeiro vem a escolha, depois vem a fé. Ou seja, aqueles a quem Deus escolheu, eles virão à fé. Por quê?
porque Deus irá conceder a eles o dom da fé. Então, se a gente for colocar na ordem, vou usar aqui a palavra regeneração e fé. O homem está morto em delitos e pecados, ok? Ele precisa ser regenerado pelo Espírito para ele crer. Certo? Só que nós precisamos entender o seguinte. Não é, eu vou usar aqui essa expressão, eu entendo que não é o que vem antes e o que vem depois. A questão é como isso ocorre. É um processo ou é um único passo que acontece as duas coisas? Eu gosto da ilustração do John Piper, que ele diz o seguinte: quando você está com o olho fechado, em um ambiente que está escuro, se você acender a luz e abrir os olhos ao mesmo tempo, o que acontece primeiro? Você abre os olhos ou vê a luz? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. No momento em que você abre os olhos, você vê a luz. De tal maneira que aqueles a quem Deus escolheu, ele vai dar o dom da fé. E o Espírito vai regenerá-lo. Certo? Mas no momento em que o Espírito regenerá-lo, imediatamente ele também põe fé. Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Certo? Diferente da visão arminiana que primeiro eu tenho fé, depois Deus me escolhe. Então eu sou escolhido por causa da fé. Dentro da visão reformada, eu tenho fé porque eu fui escolhido. Certo? Essa é a ordem. Eu digo isso porque às vezes as pessoas têm uma visão errada da fé, né? E o próprio texto de Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Ou seja, então você é salvo pela Mediante graça a fé. e depois o canal ou aquilo que Deus escolhe para levar essa salvação até a pessoa, porque é interessante que a pessoa nasce morta em delitos e pecados, mas ela já é salva antes da fundação do mundo. É algo assim difícil de entender até você conseguir sintetizar na mente, né? A questão é o seguinte: eu fui salvo antes da fundação do mundo, mas até o momento da salvação realmente ser concretizada em meu coração, eu tenho ali eu faço parte da humanidade, né? Eu não nasci fora do ambiente, certo? Eu nasci como todos. Eu fui salvo antes da fundação do mundo, mas Deus vai escolher um dia, ou Ele escolheu um dia onde Ele vai dizer isso para mim, certo? Sim, ou sim. até lá, isso é até algo é até importante para a evangelização, para a oração. Porque se você já nasce sabendo assim, não, eu sou salvo, acabou. Você simplesmente vai sentar e esperar. Então, isso até faz parte do relacionamento, né? Porque se você já tem uma sentença desde o começo, você já sabe, você não tem nem por que amar, correr atrás, ter todo esse relacionamento que nós temos na vida cristã. A eleição, ela é atemporal. A manifestação dela, ela é temporal. Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos, mas Ele salva no tempo. Certo? Ele salva no tempo. E por que nós pregamos o Evangelho e por que nós evangelizamos? Porque algumas pessoas pensam assim: se Deus já escolheu, então tranquilo, vamos cruzar os braços e vamos deixar, porque Deus já escolheu e os eleitos serão salvos. Só que Deus estabeleceu a maneira como Ele iria salvar os que Ele escolheu. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Paulo fala isso em Corinto. Depois também tem o texto em Romanos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Portanto, a doutrina da eleição, ela não retira a responsabilidade da igreja de evangelizar. Por quê? Nós evangelizamos exatamente porque sabemos que Deus nos garantiu que Ele vai regenerar aqueles que Ele escolheu através do evangelismo, através da proclamação da palavra.
E é isso que nos dá a garantia de que o nosso evangelismo e a nossa pregação será eficaz, pelo fato de que Deus irá cumprir aquilo que ele prometeu. Agora, se Deus não tivesse escolhido ninguém, nós poderíamos pregar para quem nós quiséssemos que ninguém seria salvo, porque Deus não nos daria a garantia de que ele iria regenerar os corações. Então, longe de dizer que a doutrina da eleição, ela anula a necessidade da proclamação do evangelho e do evangelismo, ela garante, ela é a base pela qual todo o trabalho de exposição da palavra, proclamação do evangelho e evangelismo, ele se mantém. Por quê? Porque eu prego, porque Deus me garante que a pregação será eficaz. Ele mesmo disse, a minha palavra jamais voltará vazia. Antes cumprirá o propósito para o qual ela foi lançada. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós estamos alegres e felizes porque o Senhor esteve conosco. Nós pedimos que o Senhor continue ao nosso lado por todo o nosso serviço nesta manhã. O Senhor possa, ó Deus, nos conceder da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua paz. Ó Deus, esteja conosco. Em o nome de Jesus. Amém.